Então, gente, bom dia a todos, né? Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Dos professores, membros da banca. Inicialmente, gostaria de agradecer, né? O professor Renan e o professor Kellyson, a quem, né? Prontamente aceitaram o convite de participar da banca do Luiz, tá? Queria, antes de qualquer coisa, dizer que essa escolha, né? Desses professores, professor Luiz, professor Kellyson, partiu do próprio Luiz, a gente conversou. Então, os nomes, né, eu deixei ele muito à vontade para escolhê-los, e ele sugeriu o nome do professor Kellyson, o professor Renan, quem eu prontamente também concordei, porque eu tenho certeza que são professores que darão ótimas contribuições para o trabalho, tá? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer né, pela participação. Bem, Luiz, hoje nós, né, vamos fazer aqui a sua defesa pública de trabalho de conclusão de curso. Só lembrar, né, que nós teremos 3 momentos distintos. O primeiro, onde você fará a sua apresentação, tá? Um segundo momento, que você vai passar pela arguição da banca, né, as contribuições da banca. E um terceiro momento, onde a banca vai se reunir para, né, fazer a deliberação sobre o seu trabalho, tá bom? Tudo Então, bem. lembrar também que você tem cerca de 20 minutos, com tolerância de 3 para menos e 3 para mais minutos, ou seja, tem 17 a 23 minutos para fazer sua apresentação, e a palavra está com você. Fique à vontade para começar quando você quiser, tá bem? Tudo bem. Obrigado. Bem, eu vou ligar na câmera aqui no momento inicial. E, como combinado, quando eu começar a apresentar, irei desligar apenas para motivo de não ocorrer algum problema durante a apresentação, como falha de áudio ou até mesmo na exibição do trabalho. Bem, acredito que todos me veem. Olá, para quem teve a oportunidade de eu acabar vendo na unidade. Bem, então eu vou projetar meu trabalho aqui. Só me confirmem, por favor, se vocês veem no modo de apresentação. Bem, bom dia a todos, meu nome é Luiz Pedro Quinelato e eu vou estar apresentando para vocês meu trabalho de conclusão de curso, intitulado RPG no Ensino de Química, uma proposta de alfabetização científica, que está sendo orientado pelo professor Dr. Myron Alves de Vasconcelos. Como combinado, irei desligar a minha câmera e começarei a apresentar de fato. Acredito eu que tenha desligado. Bom, dando prosseguimento, então, nós temos o sumário, que serão os tópicos principais abordados durante a apresentação. Então, iniciando, nós temos que o ensino de química ele se caracterizou por muito tempo apenas por um simples abstratismo, memorização de fórmulas, e conceitos que não havia significado no cotidiano dos alunos. Mas mesmo com isso, o ensino de química ele vem sofrendo mudanças ao longo do tempo, que possuem como principal objetivo facilitar o processo de ensino-aprendizagem em química. E uma dessas maneiras que foram pensadas e até aplicadas foi a inserção de jogos em sala de aula. Com a inserção de jogos em sala de aula, nós temos que o RPG, sigla para Role Playing Game, tem se tornado uma ferramenta de apoio paradidático, já que o RPG ele possui uma característica de ser repleto de alternativas para situações que são encontradas ao longo do jogo, que são escolhidas através pela escolha dos seus participantes. Assim, nós temos que a empolgação e o prazer que é gerado pelo jogo, ele é compartilhado entre os seus participantes. No caso, o docente e os seus estudantes. Bem, nós tivemos como objetivo de nosso trabalho, então, fazer a aplicação de um RPG adaptado para ensino de química, que nós o intitulamos de Terra de Ninguém, utilizando o aplicativo de voz Discord para sua realização, onde nós buscávamos a ressignificação de conceitos químicos e, consequentemente, melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Bem, como nós de fato, vamos então a como nós os construímos, quais foram nossos procedimentos metodológicos. Bem, basicamente nós o dividimos em 7 etapas, sendo a primeira a escolha do aplicativo Discord, que nós utilizamos 2 conceitos básicos, que foram a aplicabilidade e a acessibilidade. Como o Discord é uma plataforma já voltada para a comunidade de jogos, em geral, então já era mais fácil a sua escolha, do que simplesmente optar por uma outra plataforma, onde talvez eu não teria a mesma adesão. Trabalhamos com 4 estudantes de ensino médio, passamos para eles termos de consentimento para que eles estivessem de acordo e cientes do que seria o trabalho, e caso eles não quisessem mais participar, eles poderiam fazer isso a qualquer momento, sem acarretar nenhum prejuízo a eles de qualquer forma.
Fizemos também a caracterização de grupo, para que nós obtivéssemos um perfil de cada estudante e conhecêssemos um pouco de sua realidade. Perdão. Fizemos também 2 entrevistas semi-estruturadas, sendo uma de pré e uma de pós-jogo. A de pré-jogo constituía poucas perguntas, em torno de 4, para que nós soubéssemos quais eram as suas concepções, tanto de ciência como química, de forma geral, ao longo do ensino médio. Tivemos a aplicação do jogo em si e a entrevista semi-estruturada de pós-jogo, que tem como principal objetivo 2 coisas. Primeiro, sabemos como foi o rendimento do jogo para os participantes e também sabemos como foram os resultados obtidos a partir dele. No caso, os comentários provenientes dos nossos alunos. Perdão, dos estudantes aqui trabalhados. Bem, agora falando sobre quais eram os procedimentos em si do nosso jogo Terra de Ninguém, nós vimos que ele possui esse nome. Também a sua duração é de 50 minutos a 1h30 minutos, que faz com que ele seja possível de ser aplicado em qualquer realidade e contexto escolar. Ele se passa e tem ambientação na Primeira Guerra Mundial. Os estudantes, eles contracenam sendo soldados do exército francês, que possuem um objetivo muito importante, que era assegurar um posto tático na floresta de Argonne, que é situada na França. Bem, a partir disso nós já vimos o contexto e o que nós vamos fazer ao longo desse trabalho. Mas como que de fato nós jogamos? Bem, basicamente nós utilizamos uma versão bem mais simplificada do sistema de RPG intitulado Dungeons and Dragons, conhecido mundialmente como D&D, em sua 5ª edição, onde lá existem 6 atributos, sendo eles força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Nós padronizamos um valor de 10 para todos esses 6 atributos, o que caracteriza uma pessoa normal em plenas condições de realizações das suas mais diversas atividades e afazeres. Também, para jogarmos, utilizamos o dado de 20 faces. Irei pedir com licença para vocês, irei mudar meu ponteiro apenas para uma melhor visualização. Utilizamos aqui um dado de 20 faces, como exemplificado na imagem aqui ao lado. E no caso, sempre que você for fazer alguma atividade que requer a superação de algum obstáculo, ou alguma tarefa um pouco mais complicada, você rola o dado de 20 faces e o valor que você precisa tirar tem que ser igual ou maior do que a dificuldade daquele teste em si, que nós temos aqui no lado as suas 4 categorias, fácil, médio, difícil e muito difícil, e os valores respectivos a cada uma. Então, vamos supor que você queira se esconder em uma praça escura, onde não há nenhuma pessoa por perto. É uma ação bastante simples, já que não tem ninguém e é bastante escuro. Então, no caso, você precisa, por exemplo, tirar de 5 para cima no dado, que as probabilidades são bem maiores. Então, se você conseguir de 5 até 20, você obtém um sucesso em fazer aquilo que você deseja. De 4 até 1, você obtém uma falha. Bem, já vimos o sistema. Agora, como funciona o ambiente virtual? Como foi organizado dentro do Discord? Bem, basicamente nós utilizamos um servidor, que é uma grande comunidade, onde tem pessoas de vários lugares do mundo, mas o servidor que nós utilizamos, ele é brasileiro, ele se chama Mestre dos Magos. Basicamente ele é um servidor próprio para jogos, mais especificamente os RPGs, sejam eles virtuais ou os de mesa. No caso, temos os canais, que são por onde as pessoas conversam. Nós temos 2 tipos. Os primeiros, aqui em cima, onde tem o jogo da velha indicado primeiro, são os canais de texto. Os aqui embaixo, onde tem o alto-falante, são os canais de áudio. E para nós fazermos as rolagens, nós vamos em um canal de texto qualquer. E aqui no exemplo mostrado, nós temos o seguinte. Nós utilizamos um bot, que é uma espécie de inteligência artificial dentro já do próprio servidor, onde você digita um comando simples que executa a rolagem. Aqui no caso, utilizamos um D20, que significa um dado de 20 faces. Quando você digita, o bot lê o seu comando e ele escolhe um valor de 1 a 20 aleatoriamente e coloca o valor obtido. Então, por exemplo, aqui eu rolei um D20 e ele me mostrou 9 como resultado. E aqui no lado nós temos os participantes aqui, das pessoas que estão incluídas nesse servidor. Bem, nós já vimos como ele funciona, mas e agora o que a gente conseguiu obter com ele? Bem, começando então pela caracterização de grupo, nós tivemos 3 homens e uma mulher.
onde a idade variava de 14 a 16 anos, todos cursavam o ensino médio, do primeiro ao terceiro ano. Tivemos 3 escolas públicas estaduais e uma particular federal, todos possuem pelo menos um aparelho eletrônico nas residências. Eles, de forma geral, fazendo uma média, todos possuem pelo menos de 3 horas livres por dia e todos gostam de jogos. Então, começando agora sobre os resultados de nossa pesquisa semi-estruturada de pré-jogo, indo pela primeira questão, qual a primeira coisa que vem em sua mente quando pensa em química? Tivemos 3 tipos de respostas. Tivemos cientista, representado aqui de amarelo, laboratório em azul e fórmulas em vermelho. Interessante porque as respostas de cientista e laboratório, elas indicam que ainda a química está atrelada a uma certa complexidade e um distanciamento da realidade de cada aluno. E indo para o segundo gráfico, então, que é a respeito da questão 2, que é, você acredita que a química é um conteúdo muito difícil e abstrato? Tivemos as respostas unânimes dizendo que sim. E tudo isso colabora para uma afirmação que nós vimos no início da apresentação, que o ensino de química se caracterizou por muito tempo por abstratismo, memorização de fórmulas, e conceito que não tem significado nenhum no cotidiano de nossos alunos. Bem, indo então para a questão 3, que é, para você, alguma relação entre química e cotidiano? Se sim, descreva, e se não, o porquê. Os resultados convergem para a análise que nós fizemos anteriormente. Como, por exemplo, tivemos apenas uma resposta positiva, vinda da participante 4, que eu consigo ver nas notícias quando falo sobre vacinas de Covid-19, e 3 respostas negativas. São fórmulas que só usamos nas provas, eu só vejo utilidade no Enem, e eu não tive aula de química no ensino médio, fiquei sem professor. Interessante que até mesmo na resposta positiva nós temos que ficar um pouco atentos a isso, pois no caso não é um conteúdo que foi mediado por um docente, foi uma matéria, foi uma informação divulgada pela mídia, e como nós bem sabemos, na atual realidade, a mídia é bastante fervorosa em tratar de assuntos relacionados à Covid-19. Um lado positivo, que no caso as mídias, elas vêm como auxiliadoras na divulgação científica, porém um lado negativo, que no caso ela não foi por uma mediação via professor. E indo para a última pergunta, que como foi sua experiência com química no ensino médio? De forma geral, todas foram ruins, em especial a resposta do participante 3, que ele não teve professor durante o ensino médio inteiro. Então, para ele, a experiência foi 0. Bem, e todas essas respostas que nós vimos da entrevista semi-estruturada de pré-jogo, ela colabora uma afirmação feita por Lima em 2011, que basicamente, talvez, a metodologia que o docente, que eles tiveram ao longo do ensino médio, que a metodologia que o docente utilizou durante o ensino médio deles acabou sendo um dos motivos principais para que eles tivessem um certo desinteresse na disciplina de química. Bem, agora falando do jogo em si, já comentado para os jogadores o contexto inicial, que eles eram soldados franceses, que eles tinham um certo objetivo. Então nós temos o primeiro fragmento de diálogo, onde eles estavam marchando por cerca de 30 minutos. Eles encontraram uma vala, uma espécie de uma trincheira, um esconderijo feito na floresta. Talvez eles pudessem se esconder, ou quem sabe atirar de uma posição mais segura, caso eles entrassem lá dentro. Eles perguntam se eles percebem mais alguma coisa de estranho naquele lugar. Eles fazem uma rolagem de sabedoria. Eles passam no teste, até que eles ouvem mais atentamente um barulho, com mais clareza. Como se fosse um som de um gás sendo esvaziado de um compartimento. Eles perguntam se tem de fato alguma coisa vazando. E até mesmo alguns já desconfiam do que pode ser aquilo. A partir desses 2 fragmentos iniciais, a gente já conseguiu demonstrar uma grande curiosidade e até mesmo cautela por parte dos jogadores. Depois, com mais alguns diálogos e a revelação do que era esse gás, que era uma névoa amarela, os jogadores tiveram um novo problema a ser superado. Basicamente, o gás começava a ir em direção a eles pela floresta. Eles perguntam se eles podem se esconder no esconderijo. Eles conseguem. Todos entram. E até então, há uma sensação de segurança. Nada de ruim iria acontecer. Porém, eles percebem que o gás começava a descer e adentrar na trincheira. Então, eles não estavam tão seguros. Os jogadores assustados, porque agora o perigo era iminente,
já que eles percebem que nos corpos dos soldados espalhados por ali haviam certas queimaduras e bolhas bastante recentes, onde eles percebem que talvez o gás fosse o causador disso. Um dos jogadores, assustado, ele pergunta se ele pode, quem sabe, investigar mais o local onde eles estão em busca de alguma pista sobre o que poderia ser aquele gás. Qualquer informação seria útil. Ele vasculha um corpo de um dos soldados alemães ali derrotado. Encontra um pedaço de papel em seu bolso. O papel estava sujo, manchado de sangue e um pouco de lama, mas nele está escrito o seguinte: se descobrir o motivo do gás descer, tenho certeza que ele irá se esvaecer. O jogador A4 encontra essa pista, já fez com que todo mundo ficasse instigado e ficasse pensativo sobre qual poderia ser o motivo dessa névoa amarelada estar descendo e indo em direção a eles. Pois tanto para os personagens, os 4 soldados, quanto para os jogadores, aquilo era um completo mistério. Depois, eles começaram a discutir e ter as suas primeiras concepções iniciais do que poderia ser o motivo. Eles fazem as discussões, pensando primeiro que o gás deve ser mais pesado do que o ar, mas depois eles pensam, mas se é um gás, ele não deve pesar quase nada. Mas se ele está descendo, ele tem que ser mais pesado que o ar. Mas ele é um gás, não deve ter massa nenhuma. Ele não deve pesar quase nada mesmo. Aqui a gente já identifica alguns equívocos de conceitos bastante básicos para nós das ciências exatas. A confusão com o conceito de peso e densidade, massa e peso. Depois, de não entrar em um consenso sobre qual poderia ser a resposta desse tão misterioso enigma, que agora apresenta um perigo bastante um perigo mais iminente, já que quanto mais tempo eles demoram, mais o gás se aproxima. Um dos jogadores pergunta se, quem sabe, ele poderia observar o local, ou quem sabe, puxar na sua memória alguma informação sobre aquele gás. Ele faz uma rolagem de sabedoria também. O valor era mais alto. Ele percebe, então, no chão de onde eles estão, havia uma poça do que parecia ser de sangue, suja, com lama em seus arredores. E nessa poça ele encontra 2 objetos. Uma pistola e uma bota usada, que estava suja de lama. A bota estava submersa no sangue. Já a pistola estava boiando em sua superfície. Eles não entendem a princípio o que poderia ser, mas com os diálogos os jogadores começam a ver que talvez um objeto boiar e outro afundar. Eles devem ter visto isso na escola, quem sabe? Até que eles se lembram de uma fórmula, de massa dividida por alguma coisa. O outro jogador acaba lembrando da fórmula D igual a M sobre V, que era a densidade. Até então, eles começam a fazer a correlação sobre a situação evidenciada ali, através da pista da bota e a pistola, com a situação de onde eles estão. Mas se a bota afundou e a pistola não, quer dizer que a bota tem maior densidade que a pistola, não é? Acho que sim, senão ela estaria boiando também. Ok, então deixa eu ver se eu entendi. O gás está descendo porque ele tem uma densidade maior que a do ar? Quando eles terminam de falar isso, eles ouvem um barulho de shhh, novamente. Eles se lembram do barulho, porém eles se espantam e começam a ficar alegres. O gás começa a se esvair e desaparecer completamente no ar. Nem o cheiro característico de mostarda que eles sentiram antes. Eles conseguiam perceber. Passamos dessa vez, pessoal. Eu nunca imaginaria que gás tinha densidade. Achei que era só com líquidos. Eu também. Mas conseguimos. No desfecho de nossa aventura, de nossos soldados e de nossos estudantes, a gente conseguiu exibir o conceito de densidade, utilizando o ambiente e situações rotineiras para o período ali retratado, que no nosso caso era a Primeira Guerra Mundial. Bem, importante também é que a curiosidade que eles tiveram ao longo de todo o jogo foi o principal motivo deles conseguirem chegar em um consenso sobre qual seria a resposta daquele enigma. Também, nós vimos nos fragmentos finais que eles tinham um certo desconhecimento que gases também possuem densidade. Mas depois, com a solução do enigma, e principalmente com a pista que a jogadora conseguiu encontrar sobre a pistola e a bota, eles conseguiram fazer a análise correta. E a partir disso, houve uma ressignificação de conceito e um aprimoramento de aprendizagem desses estudantes em química. Agora, por fim, comentando sobre a estrutura semi-estruturada de pós-jogo, nós conseguimos confirmar e ressaltar que o nosso jogo, o Terra de Ninguém, ele alcançou todos os objetivos que nós aqui propomos
principalmente criando criar uma metodologia mais atrativa, contextualizada, que tivesse mais significado para os alunos. Então, basicamente, o que nós conseguimos? Bem, todos acharam que o jogo aplicado ao ensino de química foi bastante proveitoso, uma metodologia bem melhor do que eles tiveram no ensino médio. De forma geral, todos se sentiram motivados a conhecer mais sobre química, apenas um que ainda tem uma certa resistência, mais causado pela sua experiência no ensino médio. Todos acharam que o jogo facilitou o aprendizado em química. Eles não jogariam o jogo novamente, mas é porque a história seria a mesma, mas eles jogariam de novo se a história fosse outra, ou até mesmo se o conteúdo abordado fosse outro. E eles indicariam os jogos para os seus amigos, tanto para os que conhecem muito, ou até mesmo pouco, sobre química. Então, nós podemos concluir que a nossa dinâmica pelo jogo Terra de Ninguém, a gente conseguiu evidenciar equívocos de conceitos químicos, o que sugerem uma carência educacional em química que os estudantes tiveram ao longo do ensino médio, e que, no caso, o nosso jogo, ele proporcionou e agregou conhecimento científico a todos os participantes, fazendo também a ressignificação de conceitos químicos. E tudo isso colaborou para um ensino de química mais contextualizado, significante, prazeroso. E, acima de tudo, que despertasse o interesse dos estudantes. Bem, por fim, chegamos então a algumas das referências bibliográficas que utilizei tanto na apresentação, como principalmente no trabalho. Eu agradeço à banca examinadora por ter aceitado o convite de estar aqui em minha apresentação. Agradeço ao meu professor orientador, que sempre esteve presente quando eu precisei, aos meus amigos e principalmente à minha família, que também sempre esteve presente, nos momentos bons e nos momentos ruins. E por hoje é só, pessoal. Minha apresentação se encerra por aqui.